Dama do Agro em Campo. Oferecimento. Agroempreender. Ela é uma autoridade quando se fala em ambiência para aves, tá? Gabriela, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu gostaria de saber de você, primeiramente, o que é ambiência, para depois você poder explicar para a gente o que é essa transição. Ambiência é não permitir que as aves façam termorregulação. Então, o ambiente tem que estar propício em todas as idades para que as aves não percam, não gastem energia da alimentação para produzir ou liberar calor. E com isso tem um melhor rendimento de toda a alimentação, reduzindo a conversão alimentar. Certo. E quando você fala nessa ventilação mínima ou ventilação de transição, como que você explicaria para mim, por exemplo, que eu não entendo nada disso, eu sou leiga. Como que você explica isso de uma maneira mais didática, técnica e didática para o nosso público? A ventilação mínima é o mínimo volume de ar que as aves precisam para sobreviver. Tá? Então, quando que a gente usa dentro de um aviário ou de uma granja? Sempre que a temperatura estiver abaixo da temperatura desejada. Conforme a temperatura vai subindo, a gente tem que aumentar o volume de ar dentro das granjas sem gerar velocidade. Então a gente continua ligando exaustores e através dos inlets a gente faz a ventilação de transição, quando a temperatura estiver até 2 graus acima da temperatura desejada. E a gente sabe que existem os equipamentos que fazem tudo isso, né? Mas a gente sabe também da importância do homem, né, do trabalhador lá, seja granjeiro, seja o próprio avicultor, tá lá olhando todos esses apontamentos. Isso eu acredito que cria, de repente, gráficos, né, Gabi? Como que funciona isso? Sim, na verdade o ajuste fino ele sempre vai existir, né? Como eu sempre digo nas minhas visitas técnicas, o controlador trabalha para o aviário, né? E não o granjeiro trabalha para o controlador. Então, uma vez que toda a programação está bem instituída, bem parametrizada, nós também temos 3, 4, 5 sensores de temperatura e 30 mil aves atuando dentro de um aviário, mostrando para nós o que tem que ser feito. Então, o ajuste fino da programação, ela pode ser feito ou deve ser feito constantemente quando as aves mostrarem que elas necessitam algo diferente do que está programado, né? Os controladores hoje, eles geram gráficos históricos, a gente tem conhecimento de tudo que aconteceu ali dentro no momento que a gente não estava lá observando. Então hoje a tecnologia favorece isso sim. E no caso nós estamos falando aí de produtores que têm lá seus aviários de pressão negativa, né? Mas ainda existem muito, principalmente no estado de São Paulo, aqueles aviários que são positivos. Aí fica difícil também de fazer essa ventilação. Como que acontece nesses casos? Quando a gente fala de um aviário convencional, né, ventilação positiva, a gente perde o controle interno do aviário, né? Ou seja, a gente não consegue separar o que é clima externo do que é clima interno. Então, o clima externo, ele está sempre interferindo no que acontece dentro do aviário, diferente de um ambiente climatizado, onde a gente coloca dentro do aviário que as aves precisam para sobreviver, né? Num aviário convencional é mais difícil fazer esse controle. Tem produtores com excelentes resultados? Tem sim. Onde chega a nossa limitante na quantidade de aves? Então, um excelente produtor com um aviário convencional consegue manejar muito bem 2 aviários, mas quando coloca 3, 4, 5 já fica um pouco mais difícil, né? Porque é muito mais manual e percepção individual do que um sistema trabalhando em conjunto para favorecer o que as aves precisam. E hoje o carro-chefe é fazer aviário de pressão negativa. Também é assim, uma ida sem volta, né? Na verdade é uma necessidade das próprias aves, né? A gente vem ao longo do tempo vendo a evolução das linhas genéticas e as aves não aceitam mais passar frio nos primeiros 3 dias, as aves não aceitam mais alta velocidade de ar, as aves na sua fase final têm um peso muito grande com o sistema cardiorrespiratório que continua sendo o mesmo, né? Porque a gente não consegue alterar o tamanho do coração do frango, mas ele cresceu em volume de carne, em espaço corpóreo e necessidade circulatória muito mais do que o sistema cardiorrespiratório. Então as aves precisam estar num ambiente mais controlado para conseguir o desempenho que a genética entrega para nós.
Porque hoje, se comparado a alguns anos atrás, a gente já vê que a tecnologia já avançou bastante, né? Gabi, aquele produtor que está pensando em investir, porque ele sabe que ele vai ter que investir um valor mais alto, mas de repente a integradora está cobrando e tal. Vale a pena investir hoje, ou para fazer uma ampliação, uma reforma, ou construir novos aviários? Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Vale sem dúvida nenhuma, e isso eu apresentei na minha palestra, né? Em 2050 a gente vai crescer aí 50% da população mundial. Então, se a gente pensa nisso, a gente pensa em ter um alimento de boa qualidade, uma proteína animal de boa qualidade, com pouca gordura, sem restrição religiosa. Então, é um excelente investimento de baixíssimo risco, né? A gente estava conversando aqui hoje mais cedo. Qual é o risco da avicultura, né? É você fazer um lote a menos por ano, se tiver uma crise muito grave dentro do negócio. Então, esse é o nosso grande risco, né? O que existe num risco tão baixo como o risco da avicultura? Não tem. Então, eu acho que sim, é um excelente negócio. Nós somos muito bons na nossa produção avícola brasileira. Nós temos um estado sanitário perto de todo mundo aí muito bom. Nós temos grãos de excelente qualidade. Temos uma força profissional no campo excepcional. Então, eu acho que sim, a avicultura brasileira amerita investimentos e crescimentos. Que ótimo, isso é muito bom ouvir de você, até porque, pessoal, a Gabi, né, a Gabriela, eu assim considero como se fosse uma das líderes de mercado, assim, da cadeia produtiva da avicultura, porque ela é muito procurada, ela é muito requisitada para dar palestras, para fazer treinamentos, e então é uma unanimidade assim o que eu estou falando. E ela é a pessoa da ambiência. Fer, quando a gente faz as coisas com amor, né? Eu digo que eu amo a avicultura e para fazer bem feito tem que amar aquilo que faz. Então eu digo lá na Plaçon, né, que eu não trabalho nem um dia, porque eu amo aquilo que eu faço. Muito legal. Gabi, muito obrigada por a sua entrevista. Faz muito tempo que eu estou querendo te pegar para entrevistar, hoje que eu consegui. O tanto que ela é importante, né? Ela, como profissional, é um elo muito importante aí nessa cadeia produtiva. Que a gente também tem que valorizar os profissionais, né? Lógico, a gente vai e busca a valorização da avicultora, né? Mas a gente também tem que valorizar os profissionais que trabalham na avicultura. E aqui na pessoa da Gabi, eu peço a você que sempre valorize os profissionais que também trabalham na avicultura. Curta, compartilha e faça perguntinhas aí pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Se tiver alguma dúvida sobre esse tema que a Gabi fez a palestra, vocês podem mandar pra gente no direct que a gente encaminha para ela, tá bom? Até mais. Dama do Agro em Campo. Oferecimento. Agroempreender